Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. 2 Samuel 24, 10. Pode ser visto nos salmos penitenciais de Davi quantas foram as lamentações e os gemidos dele por causa do pecado. Leiam o Salmo 51, porque qual foi a razão para eles? Todos os sofrimentos, todos os males no mundo não o teriam afetado tanto quanto o seu pecado. Paulo diz em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A morte de seu corpo não era nada para ele em comparação com o corpo da morte. Paulo passou por muitas tribulações, suportando grande sofrimento, como vocês podem ler em 2 Coríntios 11, de 23 a 25. No entanto, todos esses flagelos, essas prisões e perseguições não machucaram tanto o seu coração como o pecado, isto é, não o poder do pecado, e sim sua simples presença. Ainda que tenha sofrido muito, não lemos que ele tenha lamentado por tudo isso, mas lamentou pelo pecado. Ó miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo do pecado? Assim fez Pedro, Manassés e outros. Em segundo lugar, concernente ao sofrimento deles para evitar o pecado, Daniel estava contente ao ser atirado na cova dos leões, os 3 jovens no fogo, Paulo e Silas nos troncos, e muitos filhos de Deus escolheram prisões, estacas, fogo e as mais ardentes perseguições em vez de pecar, em vez de escolher o pecado, o que claramente evidencia para nós que consideraram ser o pecado o mal maior. Eles consideraram-no muito pior que a pobreza, que é um grande mal. Melhor mendigar do que pecar, disse alguém. Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, como está em Hebreus 11, 24 a 28. Alguém semelhante a Moisés, Caleácios Caraciolos, foi um nobre príncipe e marquês que, para não pecar, deixou tudo que tinha e foi morar em pobreza com o povo de Deus, meramente para se deleitar nas ordenanças divinas. Músculos, um homem de grande sabedoria e famoso teólogo, em vez de pecar, preferiu se submeter a qualquer condição. A história nos conta que, sendo despojado de tudo quanto tinha, contentou-se, a fim de não pecar, em tornar-se um pobre comerciante tecelão para conseguir pão para sustentar sua esposa e filhos. Posteriormente, sendo marginalizado, o mundo, considerando-se bom demais para ele, foi trabalhar com uma pá nas valas comuns da cidade para conseguir sua sobrevivência. Ele aceitaria qualquer condição, menos a que o levasse a pecar. Eles não somente compreenderam que o pecado é um mal pior do que a pobreza, compreenderam que é algo pior do que a própria morte em si. Este foi o discurso de Ambrósio: você me lançará na prisão, você irá tirar minha vida, tudo isso é preferível para mim do que o pecado. Quando Eudóxia, a imperatriz, ameaçou Crisóstomo, aquele a quem posteriormente baniria, ele enviou-lhe esta mensagem: vá e diga-lhe, disse ele, eu não temo nada neste mundo a não ser o pecado. Em terceiro lugar, eles consideraram o pecado como sendo um mal maior do que a morte. Básio fala de uma jovem rica, a qual, sendo condenada ao fogo e sentenciada a perder todos os seus bens por não adorar ídolos, foi oferecida a promessa de vida e a restituição de seus bens se ela se retratasse. Ela respondeu: adeus vida, que pereça o dinheiro. Olhem para o caso das 10 sangrentas perseguições e os nossos recentes dias cruéis sobre a Rainha Maria a Sanguinária, e encontrarão muitos outros exemplos dessa natureza. Em quarto lugar, ademais, eles não somente compreenderam que o pecado é um mal maior do que a morte, mas mais do que isso, viram-no como um mal maior do que o inferno em si. Isto foi o que disse Crisóstomo: assim penso, e consequentemente sempre irei pregar, que é mais amargo pecar contra Cristo do que sofrer os tormentos do inferno. Anselmo disse que se por um lado lhe fosse apresentado os males do pecado e por outro lado os tormentos do inferno, ele preferiria escolher cair no inferno do que cair em pecado. Tal era a distância que estavam os corações deles do pecado. E nada é mais comum do que expressões como essas, feitas pelos santos em tentações, em tribulações de espírito ou num desnudamento de seus próprios corações.
Prefiro que me matem, prefiro que me amaldiçoem, prefiro que me lancem no inferno do que me permitir pecar contra ti. Se o pecado é o maior mal no mundo, então vamos nos prostrar e admirar a sabedoria e adorar a bondade de Deus, aquele que do maior mal traria o maior bem, aquele que faz do maior mal uma ocasião para o maior bem jamais feito antes. Bernardo foi tão absorvido por tais pensamentos a ponto de dizer: bendito o erro que proporcionou tal Redentor, tal Salvador. Deveríamos ficar completamente humilhados pelo erro e agradecidos a Deus pelo remédio, e dessa maneira admirar a sabedoria e a bondade que foram reveladas por causa da maldade do homem para declarar a bondade de Deus. Pelo pecado do homem, tornou conhecida e expressa sua infinita sabedoria, poder, misericórdia e justiça. Esta seria então uma oportunidade para manifestar todos os seus gloriosos atributos, pois ele traria bem do mal, vida da morte, céu do inferno, bem do pecado, licor do veneno. Nunca duvidemos, nunca suspeitemos de que Deus pode trazer o bem de qualquer coisa, pode tornar os maiores males na manifestação de sua glória e o bem do seu povo. Ele pode tirar benefício do pecado e do inferno, como mostra na cruz, por exemplo. Agora, se isso é verdade, o que é para ele transformar as aflições, perseguições, conspirações e malignidades do homem? O que é para ele transformar os problemas, guerras e etc. em sua própria glória e o progresso de sua causa? Ele que foi capaz de transformar o maior mal em bem. Ele que pode transformar o mal do pecado, o qual é a quintessência do mal e o maior dos males, pode mais transformar o mal do problema no bem do seu povo. Isso fez com que o apóstolo dissesse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que tem experiência disso não precisa duvidar de nada mais. Esse Deus, que pode transformar o pecado, pode transformar as aflições, cruzes, perseguições e tantas outras coisas no bem de sua igreja e do seu povo. Daí se conclui que ser entregue ao pecado é a mais triste punição, o mais terrível julgamento que existe no mundo. Esta é a pior punição que Deus impõe sobre os homens, portanto, é a maior de todas as punições. Deus normalmente age em etapas em sua maneira de julgar. Primeiro, ele começa com a menor. Se não der resultado, então ele aumenta a intensidade. Ele punirá 7 vezes mais, e quanto mais longe ele for, maiores serão seus golpes. Esta é a conclusão, o golpe final. Esta é a última punição e a maior de todas elas, entregar o homem ao estado lamentável do pecado do seu coração, dizendo-lhe: aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é imundo, seja mais imundo ainda. Ele disse isso em Ezequiel 24:13, pois te purifiquei e tu não te purificaste, nunca mais serás purificada da tua imundícia. Ele diz ainda aos israelitas: porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Oséias 8:11. Não há outro julgamento mais triste no mundo do que o homem ser abandonado à corrupção do seu próprio coração. Isso traz como consequência a eterna noite de trevas. Bom Deus, liberta-me de mim mesmo, disse Agostinho. Seria melhor você ser entregue à corrupção dos outros homens, à malícia e à crueldade de homens sanguinários. Melhor ser abandonado à extrema fúria e malícia dos nossos irlandeses rebeldes do que ser entregue à concupiscência do seu próprio coração. Uma pessoa estaria em vantagem se fosse entregue a Satanás do que ser entregue a si mesma e aos seus pecados. Segundo lemos em 1 Coríntios 5:5, a pessoa incestuosa foi entregue a Satanás e foi restaurada novamente. Contudo, nunca lemos de alguém que fosse entregue a si mesmo e que tenha retornado, de alguém que fosse entregue à concupiscência do seu próprio coração que tenha se recuperado. Melhor então ser entregue a Satanás do que ao pecado, pois nenhum outro mal é tão grave como o pecado. Trata-se de Deus na posição de juiz, que pode punir um pecado com outro e amaldiçoar o pecado com dureza de coração. Mas com relação a nós, é um mal pecaminoso. Trazemos o escrito e a cera e Deus coloca a sua chancela sobre ela, e então somos aprisionados para sempre. E vocês estão caminhando para esse destino, vocês que andam em pecado e não querem, não amam a correção. Apesar de Deus ter operado através da doença e das aflições e da morte, de todos os males do mundo, o homem continua em seu caminho em destino ao julgamento final. Aquele que está sujo, suje-se ainda.